A aldeia de Pedra Alta repousava no vale sob a sombra do grande Monte Umbra. Por gerações, nosso povo viveu em harmonia com a terra, colhendo o que as estações ofereciam. As manhãs eram tranquilas, banhadas pela névoa fria que descia das encostas. Mas essa paz nunca foi duradoura, pois a montanha guardava um segredo terrível. O primeiro tremor sempre começava sutil, como um tambor distante batendo no fundo do solo. As xícaras tremiam nas mesas de madeira e os pássaros voavam em desespero. Então, o rugido da terra engolia tudo, sacudindo as casas e rachando as paredes. Os mais velhos diziam que era apenas a natureza seguindo seu curso violento. Mestre Orion, o contador de histórias, costumava nos acalmar após cada desastre. Ele dizia que a terra estava apenas se espreguiçando após um longo sono. Mas havia alguém que não acreditava nas antigas desculpas dos adultos. Elara passava horas observando os padrões dos tremores, mapeando cada rachadura no vale. Ela notou que a montanha não tremia de forma caótica, mas em um ritmo angustiado. Era como se as pedras estivessem respirando com dificuldade, sufocando no escuro. Em seu quarto repleto de mapas e pedras, ela estudava os registros das antigas lendas. Uma noite, um tremor diferente rasgou o vale, muito mais longo e doloroso que os outros. O som que ecoou do pico não parecia a pedra quebrando, mas um gemido abafado. Elara agarrou sua mochila e correu para fora, encarando o pico envolto em sombras. O céu noturno estava limpo, mas a montanha parecia envolta em uma nuvem de poeira negra. Enquanto os aldeões se encolhiam de medo, ela caminhou em direção à floresta proibida. A trilha era íngreme e perigosa, cheia de raízes retorcidas e abismos escondidos. Mas Elara era guiada por uma estranha intuição, uma conexão inexplicável com o gigante de pedra. A luz da lua revelava o caminho, refletindo nos minerais das rochas despedaçadas. Ela encontrou velhas árvores caídas, arrancadas não pelo vento, mas pela força vinda de baixo. O chão sob seus pés parecia pulsar quente, contrastando com o ar gélido da madrugada. Ao amanhecer, ela alcançou o Planalto Médio, onde a neblina engolia a visão. Foi lá que ela viu a primeira fenda colossal, profunda demais para ser natural. Das bordas escuras da fenda, uma névoa densa e azulada subia lentamente. Elara se ajoelhou e fechou os olhos, encostando o ouvido na rocha nua. O som não era um estrondo sísmico, era um lamento triste, profundo e rítmico. A montanha não estava desmoronando, estava sofrendo de algo invisível. Ela decidiu descer pela ravina, usando cordas presas em velhos troncos de pinheiro. A descida revelou cristais imensos cravados nas paredes, brilhando com uma luz fraca. Mais abaixo, a caverna se expandiu, revelando uma câmara de proporções inimagináveis. O eco de seus próprios passos parecia minúsculo diante da imensidão subterrânea. Foi então que ela viu as formas geológicas começando a fazer sentido. Uma colossal formação rochosa não era apenas uma estalagmite, mas um dedo imenso. E a grande parede à sua frente possuía fendas que desenhavam um rosto adormecido. O gigante estava ali, cravado na base da montanha, preso pelo próprio peso da terra. Seu rosto rochoso estava contraído em uma expressão de dor silenciosa e agonia. De repente, a rocha estremeceu novamente, e Elara quase perdeu o equilíbrio. Uma fenda acima soltou poeira, enquanto um novo gemido grave vibrava no ar pesado. O gigante estava sonhando, preso em pesadelos tão terríveis que faziam o mundo tremer. Elara percebeu que ninguém nunca havia tentado acordá-lo, apenas fugir de seus reflexos. Ela caminhou com cuidado até o que seria o centro da testa do ser ancestral. A magnitude do gigante fazia a menina parecer apenas um grão de poeira. Ela levantou a mão trêmula e tocou a superfície fria e áspera da pedra viva. No instante em que a mão de Elara tocou a pedra,
o mundo ao seu redor desapareceu. Um flash de luz dourada a engoliu, sugando-a para as memórias da montanha. Ela não estava mais na caverna fria, mas em um vale verdejante banhado por um sol antigo. A terra era vibrante, e a magia fluía no ar como fios de seda dourada. Ela viu o gigante caminhando livremente, com passos tão gentis que nem as flores se partiam. Ele era o guardião daquele mundo, moldando rios e erguendo colinas com um sorriso sereno. Pequenas criaturas e humanos antigos dançavam aos seus pés, celebrando sua proteção. Mas a visão pacífica logo escureceu, coberta por nuvens de tempestade não naturais. O céu rasgou-se em chamas vermelhas, e uma chuva de meteoros flamejantes ameaçou destruir tudo. Para salvar as pequenas vidas do vale, o gigante ergueu os braços para os céus. Ele usou seu próprio corpo como escudo, absorvendo o impacto do cataclismo. As rochas derreteram sobre seus ombros, fundindo a terra que ele tentava proteger. A montanha Monte Umbra não nasceu da terra, ela foi o túmulo que ele construiu para si mesmo. Séculos se passaram na visão de Elara, as eras girando em um piscar de olhos. As pessoas que ele salvou esqueceram seu sacrifício, construindo pedra alta sobre seu peito adormecido. A dor do gigante não era apenas física, era a profunda tristeza do esquecimento e da solidão. Cada tremor recente era o peso da montanha finalmente esmagando seu coração de cristal. Se ele cedesse à dor e desmoronasse, o vale inteiro seria engolido pela terra. A visão se desfez em estilhaços, devolvendo Elara à caverna escura e poeirenta. Ela caiu de joelhos, ofegante, sentindo a magnitude do sacrifício pulsar em suas próprias veias. O rosto rochoso à sua frente gemia novamente, grandes rachaduras se abrindo em sua bochecha de pedra. A caverna inteira tremia com mais violência, estalactites gigantes desabando perto dela. Elara sabia que o tempo estava acabando, o gigante não suportaria o peso por muito mais tempo. Ela precisava encontrar o coração do guardião, o centro da magia que o mantinha vivo. Guiada pelo brilho de seu próprio cristal, ela correu pelos túneis estreitos ao lado do rosto colossal. O ar tornava-se cada vez mais quente e pesado, cheirando a enxofre e ozônio. Rios de lava começavam a se formar nas fendas, sangrando da rocha ferida. Ela saltou sobre um abismo fumegante, agarrando-se a raízes petrificadas com todas as suas forças. O medo tentou paralisá-la, mas a lembrança dos olhos tristes do guardião a impulsionava. De repente, o túnel se abriu em uma câmara circular, iluminada por um brilho vermelho e fraco. No centro do salão pendia uma joia imensa, cravejada na rocha, pulsando como um batimento cardíaco doente. O coração da montanha estava coberto por grossas correntes de pedra negra e minerais corrompidos. A dor do gigante vinha daquelas amarras sombrias, nascidas do medo e da ignorância de séculos. Elara aproximou-se do coração, sentindo o calor irradiar, quase queimando sua pele. Ela pegou suas ferramentas da mochila, mas sabia que nenhuma picareta de ferro poderia quebrar aquilo. O cristal em seu peito começou a vibrar na mesma frequência do coração aprisionado. Mestre Orion sempre dizia que a verdadeira magia da Terra respondia apenas à intenção pura. Elara retirou o colar, segurando a pequena pedra brilhante entre as duas mãos. Ela fechou os olhos e enviou não força, mas gratidão, reconhecimento e amor por aquele ser ancestral. Nós não esquecemos, ela sussurrou, e suas palavras ecoaram pelas paredes cristalinas. Obrigada por nos proteger, e perdoe-nos por deixá-lo sozinho no escuro. O pequeno amuleto de Elara brilhou com uma intensidade ofuscante, dissipando as sombras da câmara. Ela pressionou sua pedra contra as amarras sombrias que asfixiavam o coração colossal. Um som de vidro quebrando ecoou ensurdecedoramente, enquanto a primeira corrente negra se desfazia em pó. Uma luz dourada e quente rompeu da fenda, curando a corrupção ao redor.
O coração gigante voltou a bater com força e ritmo, banhando a caverna em energia vital. Mas a liberação de tanta energia teve um preço, provocando um tremor massivo em toda a montanha. O teto da câmara começou a desabar, e Elara percebeu que havia despertado o gigante de uma vez por todas. O teto da câmara ruiu em uma tempestade de pedras colossais e poeira sufocante. Elara fechou os olhos, abraçando os joelhos e esperando o impacto inevitável. Mas o esmagamento nunca veio, apenas uma sombra gentil que bloqueou a destruição. Quando a poeira baixou, ela viu uma imensa mão de pedra curvada sobre ela, formando um escudo perfeito. O gigante não estava mais paralisado pelas correntes de sua própria dor e esquecimento. Com um rugido que soou como montanhas colidindo, ele finalmente se ergueu. As paredes subterrâneas cederam, e a terra acima começou a se rasgar. Na vila de Pedra Alta, o pânico absoluto tomou conta das ruas estreitas. As casas balançavam violentamente enquanto o chão se dividia em trincheiras profundas. Os aldeões corriam para a floresta, acreditando que o fim do mundo havia chegado. Mestre Orion, porém, permanecia firme na praça central, olhando para o pico com reverência. Ele sussurrava orações esquecidas enquanto o topo do Monte Umbra explodia em um geyser de luz dourada. Das entranhas da terra, ombros massivos cobertos de florestas milenares romperam a superfície. Árvores inteiras despencavam enquanto a figura colossal se libertava de seu túmulo rochoso. O céu da manhã foi obscurecido pela silhueta de um deus da terra despertando. O gigante respirou fundo, e o vento de seus pulmões varreu as nuvens escuras para longe. Os aldeões caíram de joelhos, paralisados de terror diante da magnitude da criatura. Eles esperavam ser esmagados, punidos por terem construído suas vidas sobre ele. Mas o ser titânico apenas abaixou sua cabeça colossal, olhando para o vale com olhos azuis profundos. Seus olhos não transmitiam raiva ou desejo de vingança, apenas um alívio infinito. Lentamente, ele abriu a enorme mão de pedra e a repousou suavemente no centro da vila. Da palma áspera e coberta de musgo, uma pequena figura saltou para o chão de terra. Era Elara, segurando seu pequeno cristal que agora pulsava com a mesma luz dos olhos do gigante. A aldeia inteira observou, em choque muda, enquanto a menina se virava e acenava para o titã. O guardião retribuiu com um lento curvar de cabeça, um gesto de profundo respeito. Mestre Orion caminhou até Elara, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Ele finalmente entendeu que as velhas lendas não passavam de fragmentos da verdade. O gigante não era uma força de destruição cega, mas um protetor que carregou o mundo nas costas. Por séculos, os tremores que aterrorizaram o vale foram apenas os gritos abafados de sua agonia. Quando ignoramos o sofrimento alheio, até mesmo a terra sob nossos pés começa a se partir. A verdadeira cura só acontece quando temos a coragem de olhar para as profundezas e ouvir. O titã ancestral ergueu-se em toda a sua glória, sacudindo a poeira de eras passadas. Com passos pesados, porém cuidadosos para não ferir o solo, ele caminhou em direção ao horizonte. A cada passo, novas fontes de água cristalina brotavam das pegadas deixadas na terra árida. Onde sua sombra passava, a vegetação murcha ressurgia com cores vibrantes e vivas. Ele estava devolvendo ao vale a magia que havia guardado dentro de si por tanto tempo. A montanha Monte Umbra não existia mais, restando apenas um vale próspero e iluminado. Elara guardou seu colar, sabendo que a conexão que fez jamais seria rompida. Ela havia ensinado ao seu povo a lição mais valiosa que a história poderia oferecer. Muitas vezes, os monstros que tememos são apenas seres grandiosos machucados pela vida. A raiva que quebra paredes e destrói cidades é, frequentemente, o último recurso de uma dor não curada. Quando escolhemos a empatia em vez do medo, quebramos correntes mais fortes que o ferro.
Pedra Alta nunca mais temeu a terra, pois aprenderam a respeitar o coração que bate nela. O gigante encontrou um novo lugar para descansar, não como prisioneiro, mas como rei. E nas noites calmas, quando o vento sopra do norte, um som suave ecoa pelo vale. Não é mais um gemido de pesadelo, nem o prelúdio de uma catástrofe iminente. É a respiração profunda e pacífica de um mundo que finalmente perdoou a si mesmo. E assim, a menina que ouviu o silêncio salvou a terra de sua própria tristeza. A paz que desceu sobre Pedra Alta parecia eterna, mas a terra ainda guardava uma última provação. Sem o corpo colossal do gigante para sustentar a crosta, um vazio imenso restou sob o vale. Na calada da noite, um som oco e assustador ecoou pelas fundações da vila. Não era o lamento de um ser vivo, mas o som frio de pedras cedendo à gravidade. O solo da praça central desmoronou de repente, engolindo a velha fonte de água em um abismo. As novas fendas não irradiavam luz mágica, apenas uma escuridão profunda, vazia e perigosa. O povo de Pedra Alta acordou em pânico, percebendo que a base do seu mundo estava desabando. Mestre Orion soou o sino de emergência, orientando todos a correrem para as encostas mais seguras. Casas inteiras começaram a escorregar para dentro da imensa cratera que engolia o centro do vale. Elar observou a destruição, segurando seu amuleto que agora brilhava freneticamente em aviso. A liberdade do guardião teve seu custo geológico, e a aldeia estava prestes a ser aniquilada. Ela sabia que apenas fugir não salvaria a terra, o vale precisava urgentemente de um novo coração. O amuleto em suas mãos carregava um fragmento da essência ancestral do gigante, pulsando com vida. Se plantado no centro exato do colapso, a magia pura poderia curar a ferida profunda do mundo. Sem hesitar, Elara correu na direção contrária à multidão, direto para a borda do enorme precipício. Mestre Orion gritou seu nome em desespero, mas o estrondo das casas desabando abafou sua voz. A beira de terra cedeu sob os pés de Elara, e ela despencou na escuridão vertiginosa do buraco. O vento rugia em seus ouvidos enquanto ela caía no vazio escuro e frio deixado pelo Titã. Mas de repente, uma gigantesca raiz de luz irrompeu da parede rochosa, interceptando sua queda fatal. No horizonte banhado pela lua, a silhueta do gigante havia parado abruptamente sua marcha. Mesmo a léguas de distância, ele sentiu o colapso do vale e estendeu sua vontade pela crosta terrestre. As raízes brilhantes formaram uma ponte orgânica e precária descendo até o epicentro do desmoronamento escuro. Elara levantou-se corajosamente, descendo pela estrutura enquanto blocos de rocha choviam ao seu redor. O ar estava sufocante de poeira e o estrondo ensurdecedor ameaçava quebrar sua concentração. Cada passo era uma batalha física e mental sobre o abismo ruidoso que devorava a própria gravidade. Ela finalmente alcançou o núcleo do sumidouro negro, onde a rocha matriz estava estilhaçada e instável. Ao longe, o gigante ergueu os braços aos céus estrelados, canalizando uma onda de poder absoluto. Elara cravou o cristal brilhante na terra despedaçada com toda a força e esperança que lhe restavam. Que a terra não seja mais um túmulo, mas um berço sagrado, ela gritou para as sombras desmoronantes. O amuleto explodiu em uma supernova dourada, enviando potentes feixes de luz que seguraram as paredes rochosas. No epicentro da luz mágica, uma semente cósmica começou a germinar em uma velocidade inacreditável. Um tronco colossal de madeira translúcida e cintilante ergueu-se das profundezas, estabilizando as placas tectônicas. Seus imensos galhos se expandiram velozmente, abraçando as rochas em queda e fundindo a pedra com a vida. O terrível abismo subterrâneo foi completamente preenchido pelas raízes inquebráveis da nova árvore do mundo. A aldeia na superfície parou de afundar no mesmo instante, perfeitamente ancorada pela copa gigantesca sob a terra. A luz dourada e suave acalmou os tremores de vez,
e um silêncio puro e curativo envolveu Pedra Alta. Elara sentou-se exausta entre as raízes brilhantes, sentindo a respiração mística e orgânica do novo ecossistema. Mestre Orion e os aldeões aproximaram-se cautelosamente da borda, chorando de maravilha diante do milagre verde. Eles agora habitavam não mais sobre o sacrifício de um prisioneiro, mas sob a proteção de uma entidade viva. O gigante, recortado contra o horizonte estrelado, sorriu uma última vez antes de fechar seus olhos azuis. Ele finalmente encontrou a paz verdadeira, sabendo que a dor que suportou foi transformada em vida eterna. A nova Pedra Alta tornou-se um santuário sagrado de aprendizado e respeito pelas profundas energias da natureza. A majestosa árvore do mundo continuou a crescer muito acima do solo, protegendo o vale sob suas folhas mágicas. Elara permaneceu como a guardiã do coração da árvore, ensinando seu povo a ouvir as canções sussurradas pela terra. A velha história assustadora do monstro tremedor das montanhas foi banida para os livros esquecidos do passado escuro. Tornou-se, em vez disso, a maior lenda cósmica sobre como a empatia de uma garota evitou o colapso do mundo. Somos todos, no fundo, herdeiros daqueles gigantes invisíveis que suportaram o peso do mundo em silêncio por nós. E o maior e mais transformador ato de bravura não é brandir espadas contra monstros, mas curar as dores que os formaram. Os anos sob a proteção da árvore do mundo trouxeram uma era de ouro para a Pedra Alta. A magia dourada nas folhas alimentava a terra, e o medo tornou-se apenas uma lenda. Mas para Elara, a guardiã do coração da árvore, a jornada ainda não havia terminado. Nas noites de lua nova, ela ouvia um zumbido estranho ecoando das raízes profundas. Não era o som de paz, mas uma vibração melancólica, como um chamado sem resposta. Ela passava horas com a mão encostada no tronco luminoso, tentando decifrar o enigma. Mestre Orion notava a inquietação da garota, sabendo que quem ouve a terra nunca descansa. Uma noite, a seiva da árvore pulsou com uma força atípica, brilhando em um azul intenso. Elara fechou os olhos e permitiu que sua mente viajasse pelas raízes que cruzavam o continente. Sua consciência expandiu-se, correndo por quilômetros de solo, rocha e veios de água subterrânea. Ela viu o mundo de uma perspectiva divina, uma teia de vida interligada e frágil. Mas a teia estava escura em muitos pontos, bloqueada por manchas de dor e corrupção. A visão puxou-a para o norte gelado, onde vulcões explodiam sob geleiras derretidas. No fundo da rocha em chamas, outro gigante agonizava, acorrentado pelo gelo negro. A visão lançou-a para o leste, onde furacões engoliam ilhas inteiras sem piedade. Sob o fundo do oceano, uma titânide das águas chorava, presa em fossas abissais escuras. O sacrifício do guardião de Pedra Alta não foi um evento isolado na história do mundo. Uma antiga rede de seres ancestrais havia sustentado o planeta desde os tempos primórdios. E todos eles estavam sucumbindo ao peso do esquecimento, transformando sua dor em desastres naturais. A árvore do mundo era apenas a primeira faísca, uma âncora tentando desesperadamente reconectar a rede. Mas suas raízes mágicas eram repelidas pelas grossas barreiras de medo incrustadas na crosta. Elara abriu os olhos abruptamente, arfando enquanto a magnitude da revelação a atingia. A paz do seu vale era um oásis isolado em um mundo que continuava a se despedaçar. O amanhã traria o fim de todos se os outros guardiões não fossem despertados. Ao amanhecer, ela reuniu Mestre Orion e os líderes da vila no conselho ao pé da árvore. Com a ajuda da magia da seiva, ela projetou a visão para que todos pudessem ver e sentir. Os aldeões assistiram com terror e pena ao sofrimento silencioso dos outros titãs. O medo inicial tentou se instalar, a vontade egoísta de apenas proteger as próprias fronteiras. Mas Mestre Orion bateu seu cajado no chão, lembrando-os de quem eles eram agora. Eles não eram mais vítimas da terra,
eram os filhos despertos da árvore do mundo. Inspirados pela coragem de Elara, os artesãos da vila começaram a trabalhar dia e noite. Eles forjaram pequenos amuletos usando a resina dourada e pedaços de cristal curado. Cada pedra carregava a frequência do amor, da empatia e da compreensão que curou seu vale. Elara sabia que uma pessoa sozinha não poderia caminhar por todo o vasto mundo a tempo. Foi então que os jovens de Pedra Alta deram um passo à frente, formando uma nova ordem de viajantes. Eles não carregavam espadas ou escudos, mas a luz cristalizada da esperança de um gigante. Elara equipou-se com sua velha mochila, agora pesada com mapas de todo o continente. A garota que outrora temia que a montanha desabasse agora estava pronta para escalar qualquer pico. No portão da vila, Mestre Orion abraçou-a com força, abençoando sua jornada com velhas canções. A grande árvore do mundo balançou suas folhas místicas, soltando uma brisa encorajadora. Ao longe, no horizonte infinito, tempestades escuras ainda manchavam o céu do amanhecer. Mas agora havia um exército de curadores caminhando em direção às sombras. Elara liderava a marcha, guiada pelo batimento compassivo que ecoava sob as solas de suas botas. A verdadeira revolução não é conquistar o mundo, mas ouvir onde ele está sangrando. E enquanto houvesse um único gigante chorando no escuro, a humanidade teria um propósito. Pois as lendas não terminam quando encontramos a paz, elas começam quando decidimos compartilhá-la. A Terra é um coração vasto e batendo, e nós somos, finalmente, o seu batimento curativo. A jornada das 1000 montanhas havia apenas começado. A jornada para o norte congelado exigiu mais do que coragem física dos viajantes de Pedra Alta. Ventos uivantes cortavam a pele como navalhas, enquanto a neve enterrava seus passos. As tempestades não eram naturais, eram a fúria e o pânico do titã de gelo ecoando no ar. Muitos jovens hesitaram quando a silhueta da montanha vulcânica rasgou as nuvens escuras. O contraste era aterrorizante, gelo negro do lado de fora, rios de lava sangrando por dentro. Elara liderava a marcha, seu amuleto dourado servindo como único farol na tempestade. Ela lembrava das palavras de Mestre Orion sobre a verdadeira natureza do medo e da dor. A montanha não queria machucá-los, ela estava apenas gritando por socorro há milênios. Quando alcançaram a cratera principal, o calor e o frio colidiram em uma névoa asfixiante. Abaixo, preso em correntes de obsidiana e gelo milenar, estava o gigante do norte. Seus olhos não brilhavam em azul, mas ardiam em um vermelho furioso e desesperado. Cada vez que ele tentava se libertar, a terra tremia e o vulcão cuspia cinzas venenosas. Os companheiros de Elara recuaram, o instinto de sobrevivência gritando para que fugissem. Mas a garota avançou pela beira do abismo flamejante, sem abaixar a cabeça. O titã rugiu ao notá-la, uma rajada de vento gélido quase a lançando na lava fervente. Em vez de recuar, Elara ergueu seu cristal, e ele ressoou com o amuleto de cada jovem ali. Os outros viajantes, inspirados pela sua líder, deram um passo à frente no precipício. Eles deram as mãos, formando uma corrente humana de empatia na borda do inferno. Uma rede de luz dourada ligou todos os corações de Pedra Alta, brilhando contra as trevas. Elara fechou os olhos e projetou a memória de seu próprio titã curado para a mente da fera. O gigante de gelo paralisou, a fúria em seus olhos piscando enquanto a visão o atingia. Ele viu a árvore do mundo, a aldeia próspera e o perdão que transformou a dor em vida. A luz dourada da corrente desceu pela cratera, tocando as grossas amarras de obsidiana. O ódio cristalizado que prendia o titã começou a derreter sob o calor da pura compaixão. Com um estalo que ecoou pelos continentes, as correntes negras se desfizeram em cinzas. O gigante soltou um longo e profundo suspiro, e o magma furioso recuou para o manto da terra. O gelo negro que cobria seu corpo derreteu,
revelando uma pele brilhante de quartzo branco. Ele se ergueu, não para destruir, mas para curar os céus com uma aurora boreal dourada. O clarão da libertação iluminou o mundo, viajando pela antiga rede de raízes subterrâneas. Longe dali, a árvore do mundo em pedra alta brilhou em resposta, enviando um pulso colossal. O sinal cruzou os oceanos, alcançando a titânide das águas nas fossas abissais. As correntes do mar se acalmaram quando ela despertou, as tempestades dissipando-se em brisa. Um por um, os antigos guardiões da terra levantaram-se de seus pesadelos milenares. Elar abriu os olhos e viu o gigante do norte curvar-se humildemente perante ela e seus amigos. Não havia mais monstros do mundo, apenas deuses da terra livres para cuidar do jardim global. A jornada não terminou ali, mas o peso da salvação já não repousava nos ombros de uma só garota. A humanidade inteira aprendeu o idioma do mundo, caminhando lado a lado com seus guardiões. Com o tempo, as lendas de heróis armados e batalhas sangrentas foram esquecidas pelo tempo. Foram substituídas pela épica saga daqueles que ousaram curar as cicatrizes da própria terra. O legado de Pedra Alta provou que até mesmo a rocha mais dura cede à gentileza constante. Que o verdadeiro poder não é aquele que esmaga montanhas, mas o que as ajuda a se reerguer. A harmonia retornou ao planeta, um equilíbrio perfeito entre as forças cósmicas e o coração humano. E sempre que o vento sopra suavemente pelos vales, é possível ouvir a canção da terra. Uma melodia de gratidão, vibrando em cada folha, em cada gota d'água e em cada pedra. A garota das sardas provou que, na imensidão do cosmos, o amor é a única força indestrutível. E assim, o mundo não apenas sobreviveu ao seu fim, mas renasceu para sua eternidade pacífica. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva e, se gostou de verdade, curta o vídeo. E fique à vontade para comentar o que achou dessa história. Até o próximo. Parangarico Tirimi Ruaro.